que Deus vemos aí na palavra, né? Que nós vamos sair daqui mais um dia saciado pela palavra de Deus. Amém? Erga as tuas mãos para cá, para que Deus venha falar contigo, venha te confrontar na palavra, né? Senhor, isso aqui teu servo, fazendo mais uma vez a menção da tua palavra. Usa teu filho nessa noite, ó Pai, nos ensina mais um pouquinho da tua palavra. Senhor, coloca dentro de nós, Pai amado, o teu temor, Pai amado, Pai querido, e obedecer a tua palavra. Abençoa cada um, Pai amado, que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Que a tua semente, Pai amado, Pai querido, venha entrar nos corações e dar fruto nesta noite. Abençoa teu servo e usa ele em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo. Glória a Deus. Saúde a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 15. Vamos falar de uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Desde já eu quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade. Agradecer ao pastor Jair pela confiança, ao pastor Neres, o qual eu conheci através do pastor Jair. Uma bênção. Lucas capítulo 15. Glória a Deus. Então, versículo 1 e 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 2. 1 diz assim: Então aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este homem recebe pecadores e come com eles. E ele lhes disse esta parábola. Então esse é um dos ensinamentos de Jesus, um dos mais conhecidos, a parábola do filho pródigo. Pródigo, que significa gastador. Paulo, Colossenses capítulo 3, verso 16, ele disse que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Então hoje é a terceira sexta que nós estamos aqui encerrando, e é de suma importância um culto de ensinamento, um culto onde a prioridade é a palavra. Nós sabemos que em Lucas 3:2, a Bíblia diz que sendo Anás e Caifás, o sumo sacerdote, veio a palavra de Deus a João no deserto. O que a palavra está fazendo no deserto? É quando a liderança não tem compromisso com a palavra, então a palavra fica esquecida. Que aqui não é o caso. Aqui há uma prioridade. Nós separamos 3 sexta-feiras para nós estarmos meditando na palavra do Deus eterno. Nós falamos na primeira sexta sobre o Salmo 23, o Salmo 22, um pastor que morre pelas ovelhas, o Salmo 23, um pastor que cuida das ovelhas, e o Salmo 24, um pastor que vem buscar as ovelhas. Nós falamos aqui sobre a criação, e hoje Deus colocou no meu coração essa palavra a respeito do filho pródigo, que é uma das parábolas mais conhecidas de Jesus. Iremos meditar sobre ela. Ontem eu estive pregando ali no Parque Piratininga e não havia tema, um versículo específico. O tema era em busca de um milagre, não tinha tema específico. Então Deus ele me deu em João capítulo 5, e ali eu meditei durante umas 4 horas para pregar sobre isso. E o diácono estava dirigindo o culto, o pastor chegou e ele deu a palavra oficial para o pastor ler. E o pastor leu em João capítulo 5, que era a palavra que Deus tinha me dado. E eu comentei com o diácono, eu falei: nossa, essa palavra é a palavra que eu meditei 4 horas que eu vou pregar, porque não tinha tema. Aí ele me mostrou a Bíblia dele toda marcada em João 5. Ele falou: e se o pastor não chegasse, eu também ia ler ela, já está toda marcada. Ou seja, Romanos 8,16, a Bíblia diz que um espírito testifica com outro espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. Deus não fala uma coisa comigo e outra com você, porque a gente serve o mesmo Deus, é a mesma fiação. Aleluia.
E no livro do profeta Amós 3,7, a Bíblia diz que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos e profetas. Através do pastor Jair, eu conheci o pastor Neves. São dois homens que a gente tem que trazer para perto. Provérbios 9,9, a Bíblia diz: anda com o sábio e será sábio, mas o companheiro do tolo será afligido. E ali eu tive a oportunidade, Deus me deu a graça de eu também pregar ali na igreja do pastor Neves. E passado um tempo ele falou para mim: olha, você vai parar de juntar palha com o homem. O tempo passou, não muito tempo, uns 2 meses. E eu sonhei que eu era dispensado da empresa. E comentei que o rapaz trabalhava comigo. Aí eu falei, eu sonhei que eu fui dispensado. Quer dizer, quando eu sonho, geralmente é revelação, não é sonho. Então acho que eu vou ser dispensado. Até porque Deus já usou o profeta. E depois já usou outro profeta também. Aí eu falei, não. O rapaz falou para mim, não, você é o braço direito do homem. Você que ensina as pessoas quando entra. Mas quando Deus quer fazer, não adianta, né? Então, ali não passou nem um mês. E ali eu fui dispensado da empresa. Né? Tinha 10 anos e 4 meses de empresa. Mas eu já estava em paz. Deus já tinha me preparado para esse momento, né? Então isso não tirou o meu sono, como foi dito aqui. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, então você dorme tranquilo. Por isso que Jesus dormiu na polpa do barco. No meio da tempestade, Jesus dormiu. Pedro dormiu na prisão. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, nós podemos dormir tranquilo. Glória a Deus. Agora, quando a gente está fora da vontade do Senhor, nós não podemos dizer como Davi. O Salmo 3, o verso 5, ele disse: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Porque quando Sansão dormiu, cortaram os cabelos dele. Quando Saul dormiu, furtaram a espada dele. Jonas dormia e a tempestade acontecia. A Bíblia diz em Atos 29 que Eutico dormia enquanto Paulo pregava, ele caiu da janela. Porque quando você está fora do centro da vontade de Deus, mas quando você está no centro, então você dorme tranquilo, no centro da vontade do Senhor. Você sabe que Pedro estava preso e o Senhor enviou um anjo para salvá-lo. Paulo estava preso e Deus enviou um terremoto para salvá-lo. Então Pedro, Deus enviou um anjo. Para Paulo ele enviou um terremoto. E para nós ele enviou o Espírito Santo. Aleluia. Para nos livrar, para nos libertar, para nos Glória guiar. a Deus. Aleluia. Então a palavra, ela executa aquilo que ninguém pode executar. Ela muda a vida do mais vil pecador. Por isso que Colossenses 3,16, ele diz que a palavra de Deus habite em vós abundantemente. Em Abacuque 3,2 ele diz: Senhor, ouvi a tua palavra e temi, no meio dos anos a viva a tua obra. O Salmo 119, verso 9, ele diz: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-a conforme a palavra do Senhor. O Salmo 119, 11, ele diz: escondi a tua palavra, para eu não pecar contra ti. Salmo 119, 89, ele diz: para sempre a tua palavra permanece no céu. O Salmo 119, 130 diz que a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. A Bíblia diz no Salmo 119, verso 40, tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. A Bíblia diz em Provérbios 35 que a tua palavra é pura e escudo para os que nele confiam. A palavra de Deus é pura. A Bíblia diz no Salmo 12 que ela é refinada 7 vezes. A palavra de Deus, ela executa o que ninguém pode executar. Isaías 40, verso 8, diz que seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. A palavra é essa que Isaías 55, 11 diz que não volta vazia. Antes ela prospera para aquilo que ele a enviou. E a Bíblia diz em Jeremias 1,12 que ele vela sobre essa palavra para se cumprir. Em Mateus 4,4 Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra Glória a de Deus. Deus. Aleluia. Em Mateus 24:35 diz: passarão os céus e a terra, mas essas palavras não há de passar. Aleluia. A Bíblia diz em João 17:17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a palavra santifica. Em Efésios 5:26 ela nos limpa, diz que nós somos purificados pela lavagem da palavra. Glória a Em Deus. João 15:13 ele diz: já estou limpo pela palavra que vos tenho falado.
Em João 6,68, Pedro diz: para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. 2 Timóteo 2,15, ele vai dizer: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Em Apocalipse 1,3, é bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda a palavra dessa promessa. Glória a Deus! Aleluia! E nessa parábola, os fariseus, eles acusavam Jesus de receber os pecadores e comer com eles. O problema é que os religiosos, eles se autodominam mais santos do que os outros. E Jesus, para corrigir essa visão distorcida, ele vai contar 3 parábolas. Ele está conversando com os fariseus. E através da parábola ele vai demonstrar o amor de Deus e a necessidade do arrependimento, da mudança de atitude de vida. Vai mostrar o amor de Deus pelos perdidos. Porque a religião, ela nos apresenta um Deus que exige sacrifício. Mas Jesus nos apresenta um Pai. Não Deus, um Pai. Porque a palavra religião significa religar o homem a Deus. Jesus, em 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. 1 Timóteo 2,5, ele diz que há só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo justo. Em Atos 4,12, ele diz que não há outro nome dado entre os homens a qual importa que devamos ser salvos. É só o nome de Cristo. E o texto, ele é extremamente elucidário. Jesus fala da ovelha perdida, ele fala da dracma perdida e ele fala de 2 filhos perdidos. Ele está falando, quando ele fala da ovelha perdida, ele fala de um ser perdido e que sabe que está perdido. Porque um animal sabe quando ele está perdido. Às vezes a gente vem e fala: esse cachorro está perdido. O animal sabe quando está perdido. Quando Jesus fala da ovelha perdida, ele está falando de um ser perdido, fora de casa, e sabe que está perdido. Quando Jesus fala da dracma, aí a dracma não tem sinapse, ela não tem sentimento, ela não sabe que está perdida. Aí Jesus fala de um ser perdido dentro de casa, que não sabe que está perdido. E ele vai fechar a parábola falando de 2 filhos perdidos. Um dentro de casa que não sabe que está perdido, e o outro fora de casa que sabe que está perdido. Desse jeito hoje. Tem gente perdida dentro da igreja e tem gente perdida fora da igreja. Jesus, ele tem o desfecho dessa parábola, que ela pode tanto ser a parábola dos perdidos, como a parábola dos encontrados. Porque o desfecho das 3 histórias são festa. Em Lucas 15:7, a Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Em Lucas 15:10 diz que há alegria diante de Deus e dos anjos por um pecador que se arrepende. Nós vemos que agora teve essa marcha para Jesus, né? Aí o irmão perguntou para mim: você vai para a marcha para Jesus? Eu falei: não, varão, eu estou marchando faz tempo. Mas agora eles determinaram um dia. Por quê? Porque estão perdidos. Eles estão perdidos porque a ordem é para marchar todo dia. Porque o culto não começa... O culto começa lá na tua casa quando você abre os olhos. Aleluia. Ou seja, você vive em culto. Você não é só crente na igreja. Você é a Bíblia que o mundo lê. E ele começa dizendo sobre as ovelhas. E nós falamos muito aqui sobre a ovelha. Que ela não tem chifre, que ela não tem dente afiado, ela não tem veneno, ela não tem garra. Ela é extremamente dependente do pastor. E a gente acha um absurdo ele deixar as 99 para ir atrás de uma perdida. Até que a gente descobre que essa perdida éramos nós. Jesus deixa 99 para ir atrás da perdida. Depois Jesus muda para a dracma. Ou seja, a Bíblia diz que ela acende a candeia. E a primeira coisa que ela vê é que a casa está suja. Aí a Bíblia diz que ela varreu diligentemente atrás da dracma. Ou seja, cuidadosamente, atenciosamente. Ela perdeu a dracma dentro de casa. A Bíblia diz que ela acendeu a candeia. E logo depois o texto diz que ela varre a casa diligentemente.
quando ela acende a candeia, a primeira coisa que ela viu, que a casa estava suja. E quando nós olhamos à luz da palavra, nós começamos a descobrir onde está a sujeira. Foi isso que aconteceu em Gênesis 26, 18. Quando Isaac vai passando, ele vê aqueles poços que o seu pai abriu, os inimigos entulharam aqueles poços. Só que Isaac sabia que lá embaixo havia água em profusão. O texto chama de água viva. Mas para aquela água jorrar, precisava tirar o entulho. Para a água jorrar, a gente precisa tirar o entulho, o pecado, o lixo, tudo aquilo que impede Glória a Deus. a água de jorrar sobre as nossas vidas. Verdade. Porque o texto diz que aquela terra era seca, não gerava. Mas a Bíblia diz que quando Isaac semeou naquela terra, ele colheu 100 por 1. Porque a bênção não estava na terra, a bênção estava nele. A bênção está em você. Aleluia. Aonde você pôr a mão, Deus faz prosperar. Aleluia. Aonde você pôr o pé, o lugar é teu por herança. Aleluia. Mas é necessário ter a vida debaixo de uma obediência, debaixo da vontade de Deus. Então Jesus, ele fecha essa trilogia falando de 2 filhos. O mais novo pede a herança, sendo que na casa do pai ele tinha abrigo, ele tinha o futuro garantido, ele tinha amor, ele tinha comida, ele tinha um lar, ele tinha tudo aquilo que o ser humano precisa e almeja. Ele tinha anel no dedo, ele era cercado de bênçãos, ele tinha comunhão com o pai, mas um dia ele cansou da rotina. E ele estica o pescoço e vê um mundo multicolorido, atraente. E aquilo começou a borbulhar, efervescer no âmago da alma dele. E ele sentiu o desejo de abandonar a casa do pai. E Tiago 1,14 diz que cada um é tentado e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Porque o adversário da vida da tua alma, na terça-feira eu preguei sobre as armaduras de Deus, e nós temos um adversário invisível, que Paulo disse em Efésios 6, 11, 12, 13, que nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue. É invisível, que não tira férias, que não dorme, que ouve tudo que você fala, que vê tudo que você faz. E ele sabe, pela feição, quem é quem, qual é o ponto fraco. Porque quando o embate se dá no deserto, o embate se deu na palavra. Por isso que crente que não conhece a palavra é presa fácil. No campo de batalha ele é aliciado facilmente. E na primeira investida do adversário, ele tomba. Verdade. Mas ele estava conversando com o verbo encarnado. E ele usa a palavra e distorce a palavra. Jesus estava há 40 dias. A Bíblia diz que ele sentiu fome. E Satanás sempre nos aponta o caminho mais fácil. Ele disse: transforma essa pedra em pães, você não está com fome? Ele disse: vai-te, Satanás. Porque Jesus não transformou pedra em pães para satisfazer a vontade do diabo. Ele multiplicou pão e peixe para satisfazer a multidão. Porque quem é não precisa provar que é. Jesus não precisava provar que é. Porque ele dizia assim: tu és o filho de Deus. Ele sempre aponta o caminho mais fácil. Então Tiago nos ensina que cada um é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Porque Deus não tenta, Deus prova. E muitas vezes nós somos reprovados. Tiago nos ensina que o pecado atrai, seduz, domina, engana e mata. Nós vemos que muita gente, como filho pródigo, só está na casa do pai por aquilo que ele pode oferecer. Em João 6,24, aquela multidão estava atrás de pães, de sinais. A Bíblia diz em João 6,2 que a multidão o seguia porque via os sinais
que ele operava sobre os enfermos. Não era por causa da palavra. Tanto que em João 6,24, eles disseram: mestre, nós te procuramos e onde estava? E ele disse: eu sei porque vocês estão me procurando. Não é pela palavra que eu vos tenho falado, é pelo pão que eu multipliquei. É porque a barriga de vocês está vazia. Não é pela palavra que eu vos tenho falado. Então muita gente, como o filho pródigo, está na casa do pai por aquilo que ele pode oferecer. E quando você pensar em navegar para longe de Deus, o diabo tem sempre um barco pronto para te levar para longe de Deus. Porque ele é um estelionatário. Ele promete liberdade e escraviza. Ele promete uma noite de prazer e uma vida de tormento. E muita gente tem caído no engano. O inferno não é atraente, mas os caminhos que levam até lá acabam se tornando atraentes. Verdade. E a Bíblia diz que ele pega a sua herança e ele vai para uma terra longínqua. Ou seja, ele não estava nem aí para o pai, porque você não recebe herança de gente viva. Ele queria a parte dele. Ele esticou o pescoço, viu um mundo multicolorido, foi atraído, seduzido, enganado, dominado, e ele só não morreu porque caiu em si. Porque houve tempo para um arrependimento. A Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua e ele bebeu todas as taças dos prazeres. Enquanto ele tinha dinheiro na mesa, enquanto ele estava podendo, ele tinha amigos. Ele era rodeado de amigos. Mas a Bíblia diz que o dinheiro acabou e veio uma grande fome sobre aquela terra. Aí a mesa ficou vazia, o bolso ficou vazio, o estômago ficou vazio, a alma ficou vazia. E aí ele começou a refletir o que ele estava fazendo da vida dele. Em Marcos 2,14, a Bíblia diz que aqueles amigos traziam os paralíticos aos pés de Jesus. E para onde os nossos amigos têm nos levado? O que nós temos ouvido? Tem nos nutrido ou tem nos envenenado? Porque Eva ouviu a serpente e morreu. Lázaro ouviu o cordeiro e reviveu. Se nós pudéssemos comer as nossas palavras, nós seríamos nutridos ou nós seríamos envenenados? Glória a Deus. Porque o teu amigo é aquele que te leva para perto da cruz. É aquele que te chama para ir à igreja. É aquele que te chama para orar. É aquele que te chama para ler uma palavra. Porque para Pedro, quando Jesus está dizendo: olha, eu vou ser entregue na mão dos pecadores, e Pedro está dizendo: não, de maneira nenhuma. Pedro está impedindo Jesus de chegar no seu objetivo. Então ele diz: para trás de mim, Satanás. Satanás sai e Pedro fica, porque na vida de Pedro eu tenho obra. Mas quando Judas chega, aí Jesus disse: aqui vieste, amigo. Porque Judas está o empurrando para o centro da vontade de Deus. Porque em Romanos 8,28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. É por isso que José, em Gênesis 50:20, ele disse: não foi vós que me trouxeram para cá, vós intentaste o mal contra mim, mas o Senhor transformou em bênção, transformou a maldição em bênção. Judas, ele está levando Jesus para a cruz. Provérbios 19:4 diz que a riqueza, ela granjeia muitos amigos, mas ao pobre, até o seu amigo íntimo o deixa. Quando acabou o dinheiro desse pródigo, o bolso ficou vazio, a alma ficou vazia, o estômago ficou vazio, porque veio uma grande fome sobre aquela cidade. E ele arrumou um emprego de cuidar de porcos. E judeu não cria porco, judeu não come carne de porco. Ou seja, ele chegou no fundo do poço
e bateu com força, porque ele resolveu abandonar a casa do pai. E para quem abandona a casa do pai, o que tem para comer é isso. O que o mundo tem para oferecer é bolota de porco, é lavagem. Ninguém lhe dava o que comer, e ele desejou comer as bolotas de porco. Ele não comeu, ele desejou comer as bolotas de porco. Ele percebeu que longe do pai não tem crescimento. Aí a Bíblia diz que ele caiu em si. Você vê que o pastor está atrás da ovelha, a mulher está atrás da dracma. Agora o filho, ele precisa voltar, porque a ovelha se perdeu por inocência, a dracma por displicência. Agora o filho quis se perder. Ele tomou a decisão de abandonar a casa do pai. Agora o pai está à espera. O pai não vai atrás do filho. O pai está à espera, de braços abertos. Ao exemplo da mulher que acendeu a luz e fez uma faxina, às vezes a gente tem que parar e fazer uma faxina milimétrica no porão da nossa alma, para ver se o nosso passo está de acordo com o céu, se nós estamos debaixo da vontade do Deus eterno. Porque ele pensava, na casa do meu pai tem abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Na casa do pai tem alimento que nutre, que aquece, que mata a sede, que mata a fome, que é a palavra do Senhor. Ou seja, a herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Ele vai parar dentro do chiqueiro. Ou seja, ele estava vivendo em um ambiente errado. Ele sabia aonde era a casa do pai, mas ele precisava cair em si, porque o pecado atinge a razão, a emoção e a vontade. Ele foi parar dentro do chiqueiro, porque a intenção do diabo é isso, é tirar você da mesa para você comer no chão. Mas Jesus quer tirar do chão e colocar para comer à mesa. Ele perdeu tudo, mas ele sabia qual era o caminho da casa do pai. Ele estava perdido e sabia que estava perdido. E Deus estava dizendo: volta, meu filho, a mesa está posta, a festa está preparada para a sua chegada. E quando ele vai voltar para a casa do pai, que ele toma a decisão de se reconciliar com o pai, ele vai pensando: quando eu chegar lá eu vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, e eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz de mim como um dos teus jornaleiros, servos, escravos. Só que quando ele chega, o pai nem deixa ele terminar. Ele só diz, em Lucas 15:18, pequei contra o céu e contra ti, e não sou mais digno de ser chamado de teu filho. E ele queria que fizesse dele como um servo, porque ele tinha mente de escravo, como no Egito. Deus os tira com mão forte do Egito. Eles estão caminhando no deserto, onde Deus cuidou deles com maná, com água tirada da rocha, mas eles tinham saudade do pepino, do coentro, da cebola, do melão, mente de escravo. Eles já eram livres, mas tinham mente de escravos. Eles tinham saudade da cebola, do pepino, do limão, do melão. Porque para Deus tirar o povo do Egito, ele enviou as 10 pragas. Mas para tirar o Egito do povo, ele enviou os 10 mandamentos, a sua palavra. Porque é só a palavra que tira o Egito de dentro do homem. Aleluia. Para tirar o povo do Egito, em um dia ele tirou o povo do Egito. Mas para tirar o Egito do povo demorou 40 anos. Era para ser 40 dias. Mas por causa da murmuração, eles demoraram 40 anos.
Porque Deus que ouve oração, ouve murmuração também. E toda vez que murmura, atrasa. Você vê que Datã, Abirão e Corá, quando eles murmuraram, a terra abriu e os engoliu. Hoje a terra não engole murmurador, hoje eles rastejam pela terra. Porque eles não fazem a vontade do Deus eterno. Então eles chamam ele de escravo. Em Números 11:5, eles choravam por saudade do pepino, da cebola, do coentro e do melão. Deus proveu para ele codornizes, água fresca. Salmo 78:19, eles diziam: porventura pode Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E Deus é Deus que prepara a mesa para crente no deserto. Glória a Deus. Quando não tem mais saída, é que ele entra, é que ele opera, é que ele faz. O diabo estava soprando. Mas é melhor você ficar no deserto, na escassez, sendo sustentado por Deus, do que voltar para o Egito e ser escravo do diabo. Deus enviou uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. A nuvem fazia sombra e à noite a coluna os aquecia. Deus cuidou desse povo. A Bíblia diz que quando a nuvem se movia, o povo se movia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Ou seja, você não pode dar um passo sem o sinal do céu. Você precisa esperar o sinal do céu para se mover. Glória a Deus. Lucas 15:18. O filho volta, mas o pai não deixa nem ele terminar. Ele tem de pronto veste, ele tem de pronto anel e ele tem de pronto sandálias. Porque o pai sabe qual é a medida do filho. 1 Coríntios 10:13 diz que não veio sobre nós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, ele também dá o escape. Então, se vem sobre a nossa vida, é porque o Salmo 103, o verso 14, diz que ele conhece a nossa estrutura. Porque é Deus que nos prova. É Deus que está no controle. Você tem dono. Veste, na Bíblia, tem conotação com justiça. Anel tem conotação com autoridade. E sandálias, ele estava dizendo, você é um homem livre. Porque um escravo, ele andava descalço. E passados 7 anos, ele tinha a opção de ir ou ficar com o seu senhor. Se ele resolvesse ir, era lhe dado sandálias. Ele era um homem livre, um escravo andava descalço. É por isso que em Êxodo 3,14, quando Deus encontra com Moisés, a Bíblia diz que a sarça queimada não se consumia. Sarça queimando no deserto é normal. O que chamou a atenção é que aquela não se consumia. Quando Moisés chega perto, o anjo do Senhor, e nós falamos aqui sobre anjo no Velho Testamento com A maiúscula, é uma teofania, a segunda pessoa da Trindade, é Deus em forma humana. Ele dizendo, Moisés, descalça a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo. O que ele está dizendo? A sarça soltava um líquido inflamável que chama flashinela. Então, com o sol quente, era fácil pegar fogo. Aquela não se consumia. Quando Moisés chega perto, o anjo diz, descalça a sandália dos teus pés. O que ele está dizendo? A partir de agora, Moisés, você é meu servo. A partir de agora, você é o meu escravo. Descalça a sandália dos teus pés. Porque um escravo andava descalço. Deus chamou Moisés. Deus capacitou Moisés. E contudo, por causa de uma desobediência, já pensou se esse tempo volta? Por causa de uma desobediência, ele não entrou na terra prometida. Humanamente falando. Porque depois em Mateus 17, na Monte da Transfiguração, ele está lá. Só que, por causa de uma desobediência, Moisés e Arão estavam em oração, o Senhor os chama e diz, olha, chama o povo, fere a rocha, aliás, fala a rocha, e a rocha vai dar água para esse povo. Eu vou dar água para esse povo. Eles acabaram de sair da oração. Deus disse, reúne o povo, fala a rocha, e a
a rocha vai dar água e esse povo vai matar a sede. A Bíblia diz que quando Moisés e Arão saíram da oração, ardendo em ira, porque era 40 anos o povo murmurando. Porque ser pastor não é fácil. Você lida com 40 anos o povo murmurando. Então quando Moisés sai da oração, e ele acabou de sair da oração, ele disse, rebeldes. Aí Deus mandou ele chamar o povo de rebelde. Aí ele disse, porventura, sou eu Deus para dar água para vocês? Aí a Bíblia diz que ele ardendo em ira, ele feriu a rocha 2 vezes. Saiu a água, o povo bebeu. Deus chamou Moisés e Arão no particular. O que foi isso que vocês fizeram? Porque vocês não me glorificaram diante do povo. Eu imagino Moisés dizendo, não, Senhor, mas deu certo. A água saiu, o povo bebeu. Eu imagino Deus dizendo, tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da vontade de Deus. Tem muita coisa que está dando certo, mas está fora da vontade de Deus. É esse evangelho que é pregado hoje, crivado de erro. Onde a pessoa acha que a igreja é cassino, que ela entra pobre e vai sair rica. Então nós estamos vendo florescer um evangelho, ou seja, um falso evangelho, que troca a cruz por dinheiro, que troca a oração por prosperidade, que troca o sucesso por sacrifício, que troca o conforto por renúncia. Um evangelho que atrai a multidão, mas não reconcilia o homem com Deus. Um evangelho que tem muito ajuntamento e pouco quebrantamento, que tem muito barulho e pouco arrependimento. É muito trovão e pouca chuva, porque não se prega mais a palavra como ela é. Glória a Deus. Tem muita festa e pouca lágrima. A igreja só cresce para o lado, em profundidade, em conhecimento. Nesse evangelho é Deus que está a serviço do homem. É a vontade do homem que tem que ser feita na terra. Entra na igreja, mas não nasce de novo. Tem um nome no rol de membro, mas e no livro da vida? São filhos de crente, mas são filhos de Deus? São batizados na água e com o Espírito. Nós estamos vendo hoje é morte na panela. É morte na panela. As pessoas correndo atrás de profecia. As pessoas correndo atrás do auto-engano. Onde a maior profecia é a palavra. Aleluia. Eles estão em busca de sinais ao invés de santidade. Verdade. Eles são atraídos por um milagre, não pela cruz. Não é pelo que Jesus fez. E esse evangelho ele tem engrossado a fileira e gerado um povo fraco e doente, a qual Paulo fala. Homens como Ofni e Finéias. Pensa que estão cheios de Deus, mas é Deus que está cheio deles. Tem um monte. E muitos estão seguindo esse povo que não tem compromisso com a palavra, com Deus eterno. Nós vemos que o pai sabe as medidas do filho. Ele tem de pronto veste, anel e sandália. Ele manda matar um cordeiro cevado e manda fazer uma festa, porque o filho estava perdido e foi achado. Ele caiu em si. Ele reconheceu o seu estado de perdido e que ele precisava voltar para os braços do pai. Só que teve um que não gostou. O filho mais velho. Você vê que quando Jesus ele conta tanto do pastor atrás da ovelha e a mulher atrás da dracma, a Bíblia diz que eles chamam os amigos e os vizinhos. Eles não chamam a família. Eles chamam os amigos e os vizinhos. Quem foi que matou Caim? Quem foi que matou Abel? Caim. Quem foi que vendeu José? Os irmãos dele. Quem tinha inveja de Davi? Quem colocou Jefté para fora de casa? Os próprios irmãos. Quando o filho mais velho chega, quem não ficou contente com a volta do filho pródigo? O irmão mais velho. O filho mais velho chega, ele ouve as músicas e ele pergunta: o que está acontecendo aí? A Bíblia diz que ele tira alguém da festa e pergunta: o que está acontecendo aí? Assim tem muita gente, não convida ninguém para vir à igreja, mas já ajudou a colocar um monte para fora da igreja. O que está acontecendo aí? Ah, o teu irmão voltou. A Bíblia diz que ele se indignou e ele não queria entrar. Ele não entra na festa e ainda tira quem está na festa.
Aí o pai sai e o chama. Mas a Bíblia diz que ele se recusa a entrar. E ele diz: eu te sirvo há tantos anos, eu nunca transgredi um mandamento seu. Aí vem esse que pediu a herança, gastou todo o dinheiro, aprontou, e ele volta e você mata um cordeiro cevado para ele, e eu te sirvo há tantos anos, e tu nunca me deu um cabrito. Irmão, quando você descobre que você é filho de Deus, você não briga mais por cabrito, você não briga mais por microfone, por cadeira, por carro. Glória a Deus. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Porque você tem um pai, Glória a Deus. porque você tem alguém que cuida de você. Esse filho mais velho, ele não perdoou o pai por ter recebido o filho mais novo. E ele não perdoou o irmão pelos erros. Ele é o fariseu da história. Jesus está contando essa história para os fariseus. Então Jesus, ele usava as parábolas para trazer uma verdade dentro de um contexto. Elas se tornavam portas abertas para um e janela fechada para outro. Ele disse: para que tendo ouvidos ouçam, e para que tendo olhos não vejam, não entendam. Esse irmão mais velho estava com a síndrome do urubu. Ele se alimenta da desgraça dos outros. Tem um monte que se alimenta da desgraça dos outros. Porque para ajudar tem pouco, mas para criticar, para tirar tua fé, tua paz. Em João capítulo 5, aquele homem estava 13.780 dias. Ele não vivia naquele tanque 38 anos. Ele era colocado ali de ano em ano, durante 38 anos, e ele ficava 7 dias, que era o dia da festa. Então todo ano, alguém o levava. E talvez alguém dizia: esse ano você vai de novo? E esse ano você vai de novo? 38 anos na beira do tanque. Ninguém para ajudar, ninguém para pôr no tanque. Mas quando Jesus o curou e disse: pega a tua cama, levanta e anda. Quando ele recebeu a bênção, que ele vai levando a cama, aí apareceu os opositores. Não tinha ninguém para pôr no tanque. Mas quando ele recebeu a bênção, aí apareceu os acusadores. Ei, hoje é sábado e não é lícito você levar a cama. E ele disse: aquele que disse para eu levar, aquele que me curou disse para eu levar a cama. Mas a Bíblia diz que ele nem sabia quem era, quem o curou. Jesus disse para ele: levanta, toma a tua cama e anda. Por que que Jesus mandou ele levar a cama? Para ele nunca mais esquecer de onde Jesus o tirou. Às vezes a gente tem que levar a nossa cama, para a gente nunca esquecer de onde Deus nos tirou. Aleluia, Jesus. Para a gente manter o pezinho no chão. Porque a fama, ela mata mais do que a perseguição. O problema não é quando você está sendo perseguido. O problema é quando você está sendo aplaudido, quando você está sendo elogiado. Que começa a insuflar o ego. A gente tem que ter a noção que quem usa é Deus. E que usa quem quer, a hora que quer, da maneira que quer, do jeito que quer. Então na vida do filho mais velho, ele não tem espaço para misericórdia. Ele está perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Agora o filho mais novo aprendeu no mundo que era miséria, mas na casa do pai ele aprendeu que era misericórdia. Nós que tivemos um passado negro, nós aprendemos o que é miséria no mundo. Quando nós vamos para a casa do Senhor, nós aprendemos o que é misericórdia. A bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isaías 58:8 diz que a glória vai na frente e a bondade do Senhor na nossa retaguarda. Sabe o que é a bondade de Deus na nossa frente? É quando Deus nos dá aquilo que a gente não merece. Oh, glória. Oh, glória. E sabe o que é a misericórdia? Ele não dá aquilo que a gente merecia. É por isso que ele está dizendo que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia. Aleluia. O filho mais novo, pródigo, gastador, ele aprendeu que na casa do pai tinha tudo que ele procurava no mundo.
alegria, amor do pai, comida, um futuro garantido. Tudo que ele procurava no mundo tinha na casa do pai. É por isso que termina o filho mais velho dentro da casa, o filho mais novo dentro de casa e o filho mais velho fora de casa. A parábola nos mostra o amor incondicional de Deus por nós. Independente do que você faça, Ele não vai deixar de te amar mais nem menos. E nós nunca vamos surpreender a Deus. Ele precisava cair em si. Ele precisava voltar. A ovelha precisava ser achada, a moeda precisava ser achada, mas ele precisava ter uma atitude. Ele precisava voltar para os braços do Pai. Porque tem coisa que depende de Deus, agora tem coisa que depende de nós. E como nós queremos terminar a nossa jornada? Na casa do Pai ou fora da casa do Pai? A ovelha perdida, a dracma perdida e 2 filhos perdidos. Um ser perdido dentro de casa, sabe que está perdido. Um ser perdido fora de casa. E ele vai fechar falando de 2 filhos. Um perdido dentro de casa e um perdido fora de casa. O que estava perdido fora de casa, termina dentro de casa. E o que estava perdido dentro de casa, termina fora de casa. Deus, ele vem nos mostrar quem é o Pai. Porque Jesus vem nos mostrar quem é o Pai. Porque no Velho Testamento, ninguém chamava Deus de Pai. Quando ele vem em João 6,10 e Mateus 6,10, ele diz, quando orar, orareis assim, Pai Nosso. Ele diz quem é o Pai. João 10,30, ele diz, eu e o Pai somos um. João 14,6, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Então Jesus, ele nos apresenta um Pai amoroso da parábola. Jesus não veio fazer uma cruzada de milagre. A cruzada era evangelística, ele veio apontar o Pai, o caminho, a qual destino a gente decide aqui. Só tem 2 caminhos, é céu ou é inferno. Ou você está salvo ou está perdido. Ou você está indo para o céu ou você está indo para o inferno. Não tem meio termo. Não tem negócio. Então o intuito de Jesus é sempre mostrar o caminho da salvação. Ele não veio para curar, mas para salvar. É por isso que para o leproso, ele disse não conta para ninguém. Mas a Bíblia diz que ele conta para todo mundo, só de que Jesus não podia entrar nem sair mais da cidade. E para nós ele diz, vai, conta para todo mundo e a gente se cala. A gente tem a oportunidade e não fala. A gente tem a brecha e não fala. Então, o intuito do Senhor sempre foi salvar. E João 5 diz que havia muitos coxos, muitos paralíticos, muitos cegos, muitos magos, mas ele só curou aquele homem. Porque a cruzada não era de milagre. Ele não veio curar e resolver o problema de São ninguém. Limpar o nome do SPC, enviar anjo com a bandeja de prata, dando a vitória. Ele veio mostrar o caminho da salvação, do arrependimento, da mudança de vida. Quando nós lemos em Lucas capítulo 7, ali tem uma cura, ali tem uma conversão e ali tem uma ressurreição. A cura do servo do centurião, 7:11, e 7:36 tem a conversão da mulher pecadora e tem a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então tem a cura do servo, a ressurreição do filho da viúva, a cura do servo, a ressurreição da viúva, a cura do centurião, a ressurreição do filho da viúva. Ou seja, quando a gente passa para o capítulo 8, aí tem a conversão do endemoniado de Gadara, tem a mulher do fluxo de sangue e tem a ressurreição da filha de Jairo. Aí quando chega em Atos 9, tem a conversão de Paulo, tem a cura de Enéas e tem a ressurreição de Dorcas.
Então, ó, em Lucas 7, em Lucas 8 e Atos 9, tem cura, tem conversão e tem ressurreição. E aí se a gente pergunta, qual dos três é o maior milagre? Uma conversão, uma cura ou uma ressurreição? E muita gente acha que é ressurreição. E não é, porque vai morrer de novo. Aí acha que é uma cura, vai adoecer de novo. O maior milagre que tem é quando o pecador se arrepende. Aleluia. É quando ele deixa de estar indo para o inferno e agora ele está direcionado a ir para o céu. Deus. É por isso que no capítulo 7, no capítulo 8 e Atos 9, nos dá essa ênfase. Uma cura, uma ressurreição e uma conversão. Uma cura, uma ressurreição e uma conversão. Porque houve ressurreição, mas não teve festa. Houve cura, mas não teve festa. O texto que nós lemos, Lucas 15:8 e Lucas 15:10, só tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Quando alguém se converte. Quando alguém reconhece seu estado de perdido. Aí é a festa no céu, diante de Deus e diante dos anjos. Então é difícil alguém se arrepender. Quando essa mulher, em Lucas 7,36 chega, a Bíblia diz que ela sabia que Jesus estava na casa daquele fariseu. Ela chega correndo, quebra um vaso de alabastro e derrama aos pés do Senhor. A Bíblia diz que ela começa a beijar os pés dele e enxugar com o cabelo. Aí o fariseu faz um solilóquio. O solilóquio é uma conversa íntima. É quando você pergunta e você mesmo responde. Uma conversa em frente ao espelho. E aquele homem faz o solilóquio, ele só pensa com ele. Se esse fosse profeta, sabia quem era essa mulher. E ele diz: Simão, eu tenho uma coisa para te contar. Havia um homem que tinha 2 credores. Um devia 500 denários e outro devia 50. E o credor perdoou a ambos. Quem mais ficou grato? Aí ele disse: certamente o que devia 500. Ele falou: viu essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não me deu um ósculo santo. Você não me saudou com um beijo. Essa mulher não cessa de beijar meu pé. Eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Essa mulher está lavando meus pés com a lágrima e enxugando com o cabelo. Eu entrei na tua casa e você não ungiu minha cabeça. Essa mulher, ela quebrou um vaso de alabastro, de nardo puro, que a essência exalou na casa. Está dizendo, ela reconheceu que precisa e carece de misericórdia. Agora você está se achando o cara, o santo. E se você não pregar, Deus não fala. Se você não cantar, o culto não foi bom. Então Jesus está dizendo que quem mais amou, mais é grato. Glória a Deus. Porque em Romanos 5:20, Paulo diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Então que nós possamos aprender a parábola do filho pródigo. O amor incondicional de Deus, que espera o seu filho. O pai sempre está esperando um arrependimento do filho. O pai sempre está de braços abertos esperando o filho. Que o pai está à procura do filho, mas é o filho que precisa voltar, porque ele sabe onde é a casa do pai. Aleluia. Ele sabe onde é o lugar dele. Em João 6,37, Jesus diz: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém, amados? Quanto mais, quem mais amou, mais é grato. Então nós precisamos reconhecer que Deus é o nosso Pai. Porque Jesus, Ele veio mostrar, apontar quem é o Pai. Amém, amados? Assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Santo de Israel. Vamos agradecer a Deus, né? Quero agradecer ao pastor, né? Nessas 3 sexta-feiras, agradecer ao meu pastor, Renato de Guaianazes, né?